Coreia do Norte diz que tem autorização final para atacar os Estados Unidos. Segundo a agência estatal do país, o exército norte-coreano já avisou Washington formalmente. Em nota, o exército afirmou que o momento de uma explosão da guerra se aproxima. Mais cedo, os Estados Unidos enviaram defesas antimísseis a Guam para se proteger de um eventual ataque norte-coreano. Para o chefe do Pentágono, o perigo é real e claro. O governo da Coreia do Norte impediu o acesso de trabalhadores sul-coreanos ao complexo industrial Kaesong, principal projeto de cooperação entre os dois países. Seul disse que pode atacar se os funcionários forem colocados em risco. Ainda há mais de 800 empregados da Coreia do Sul na região. O governo norte-coreano subiu o tom das provocações e afirmou que deu autorização para um ataque nuclear contra os Estados Unidos. E a reação dos americanos foi mandar mísseis para uma região vizinha à Coreia do Norte. A reportagem é do correspondente na Ásia, André Tal. O momento da explosão se aproxima rapidamente, diz o novo comunicado em forma de ameaça. O exército norte-coreano anuncia que o ataque atômico aos Estados Unidos já está autorizado e fala também em esmagar os americanos com meios nucleares modernos, leves e diversos. A cada dia, o governo do ditador Kim Jong-un sobe o tom das provocações. Ele já havia declarado estado de guerra contra a Coreia do Sul no sábado. Na terça-feira, decidiu reativar um complexo nuclear. E ontem fechou a passagem para o centro industrial de Kaesong, o último símbolo de convivência pacífica. Hoje, os sul-coreanos, mais uma vez, foram impedidos de entrar nas fábricas situadas a 10 quilômetros da fronteira e que geram renda para mais de 50 mil norte-coreanos. Os Estados Unidos reagem às ameaças. O país anunciou que vai enviar um sistema de mísseis balísticos de defesa para Guam, um território americano no Pacífico. A maior potência do mundo promete proteger também os aliados na região. A inteligência sul-coreana identificou o deslocamento de um míssil para a costa leste da Coreia do Norte. O país tem um arsenal de mísseis Musudan com alcance de até 3.000 quilômetros. O maior receio é a ameaça atômica. Mas, segundo os especialistas, os norte-coreanos ainda não têm a tecnologia necessária para colocar uma ogiva nuclear dentro de um projétil. Mas tudo relacionado ao país comunista é um mistério. Até mesmo a verdadeira idade do ditador. Sabe-se que ele tem no máximo 30 anos. Assumiu o poder depois da morte do pai em 2011. E tenta mostrar força para os generais do país com ações que trazem o risco de uma guerra nuclear no mundo. O Estado-Maior do Exército norte-coreano informou o governo americano sobre a possibilidade de um ataque contra os Estados Unidos com eventual uso de armas nucleares. A nova ameaça foi anunciada depois de a Coreia do Norte proibir a entrada de 480 funcionários sul-coreanos no complexo industrial de Kaesong. O local fica no norte, mas é um projeto de cooperação entre os dois países. Cresce a tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. O presidente da Coreia do Norte ordenou o posicionamento de mísseis para atacar bases americanas. 100 mil pessoas foram à principal praça do país apoiar a decisão. Seria uma retaliação ao sobrevoo de aviões americanos que não são identificados pelo radar. A crise entre as Coreias. O governo do Sul responde às ameaças do Norte e os Estados Unidos aumentam o poderio militar naquela região. Jatos de guerra invisíveis aos radares, com capacidade para lançar bombas nucleares. Os caças F-22 se somaram agora aos aviões militares norte-americanos que já estavam na Península Coreana em uma demonstração de força e declaração de apoio ao aliado, a Coreia do Sul. Entre os governos da Coreia do Norte e do Sul, a guerra de palavras continua. A presidente sul-coreana disse hoje que o exército está preparado para responder com força a qualquer agressão. O Norte declarou estar em estado de guerra com o Sul e considera a presença dos jatos americanos, que fazem parte de exercícios militares, uma provocação.
Deixou claro também que desenvolver armas nucleares é prioridade do país. O programa nuclear, segundo o governo, é uma resposta à presença militar americana. Desde o fim da Guerra da Coreia há 60 anos, os Estados Unidos mantêm mais de 20 mil soldados no sul da península. A Casa Branca não detectou nenhum movimento ou deslocamento de tropas fora do comum na Coreia do Norte. E diz até que a retórica agressiva é familiar, já conhecida. Mas, por via das dúvidas, reforçou a defesa antimísseis na costa oeste do país. A imprensa americana acaba de informar que os Estados Unidos enviaram para as águas da Península Coreana um navio de guerra capaz de interceptar mísseis. 480 funcionários sul-coreanos no complexo industrial de Kaesong. O local fica no norte, mas é um projeto de cooperação entre os dois países. Cresce a tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. O presidente da Coreia do Norte ordenou o posicionamento de mísseis para atacar bases americanas. 100 mil pessoas foram à principal praça do país apoiar a decisão. Seria uma retaliação ao sobrevoo de aviões americanos que não são identificados pelo radar. A crise entre as Coreias. O governo do Sul responde às ameaças do Norte e os Estados Unidos aumentam o poderio militar naquela região. Jatos de guerra invisíveis aos radares, com capacidade para lançar bombas nucleares. Os caças F-22 se somaram agora aos aviões militares. A ameaça atômica, mas segundo os especialistas, os norte-coreanos ainda não têm a tecnologia necessária para colocar uma ogiva nuclear dentro de um projétil. Mas tudo relacionado ao país comunista é um mistério. Até mesmo a verdadeira idade do ditador. Sabe-se que ele tem no máximo 30 anos, assumiu o poder depois da morte do pai em 2011 e tenta mostrar força para os generais do país com ações que trazem o risco de uma guerra nuclear no mundo. O Estado-Maior do Exército norte-coreano informou o governo americano sobre a possibilidade de um ataque contra os Estados Unidos com eventual uso de armas nucleares. A nova ameaça foi anunciada depois de a Coreia do Norte proibir a entrada de 4. Coreia do Norte diz que tem autorização final para atacar os Estados Unidos. Segundo a agência estatal do país, o exército norte-coreano já avisou Washington formalmente. Em nota, o exército afirmou que o momento de uma explosão da guerra se aproxima. Mais cedo, os Estados Unidos enviaram defesas antimísseis a Guam para se proteger de um eventual ataque norte-coreano. Para o chefe do Pentágono, o perigo é real e claro. O governo da Coreia do Norte impediu o acesso de trabalhadores sul-coreanos ao complexo industrial Kaesong, principal projeto de cooperação entre os dois países. Seul disse que pode atacar se os funcionários forem colocados em risco. Na terça-feira, decidiu reativar um complexo nuclear e ontem fechou a passagem para o centro industrial de Kaesong, o último símbolo de convivência pacífica. Hoje, os sul-coreanos, mais uma vez, foram impedidos de entrar nas fábricas situadas a 10 quilômetros da fronteira e que geram renda para mais de 50 mil norte-coreanos. Os Estados Unidos reagem às ameaças. O país anunciou que vai enviar um sistema de mísseis balísticos de defesa para Guam, um território americano no Pacífico. A maior potência do mundo promete proteger também os aliados na região. A inteligência sul-coreana identificou o deslocamento de um míssil para a costa leste da Coreia do Norte. O país tem um arsenal de mísseis Musudan com alcance de até 3 mil quilômetros. O maior receio é... Ainda há mais de 800 empregados da Coreia do Sul na região. O governo norte-coreano subiu o tom das provocações e afirmou que deu autorização para um ataque nuclear contra os Estados Unidos. E a reação dos americanos foi mandar mísseis para uma região vizinha à Coreia do Norte. A reportagem é do correspondente na Ásia, André Tal. O momento da explosão se aproxima rapidamente, diz o novo comunicado em forma de ameaça.
O exército norte-coreano anuncia que o ataque atômico aos Estados Unidos já está autorizado e fala também em esmagar os americanos com meios nucleares modernos, leves e diversos. A cada dia, o governo do ditador Kim Jong-un sobe o tom das provocações. Ele já havia declarado estado de guerra contra a Coreia do Sul no sábado